Ora, muito bom dia a todos, bem-vindos mais a um episódio do GeoPolestar, o podcast que vos traz um pensamento crítico e um debate constante sobre questões de grande importância a nível internacional e nacional. E hoje vamos falar, não nos vamos centrar tanto no conflito na Ucrânia, vamos falar sobre o acordo dos cereais e o que é que isso pode significar para o globo, quais foram os principais fatores que motivaram o seu colapso, a sua quebra, o que é que cada ator tem a ganhar ou a perder relativamente a isso e, acima de tudo, vamos tentar fazê-lo com uma perspectiva mais global, ou seja, pensar também que outras questões estão a decorrer ao mesmo tempo que evidenciam padrões ou que se calhar demonstram mais algum tipo de nuances que estão submissas mas a um nível de análise superior e não tão relacionado com o problema do acordo em si. Um, de uma forma bastante rápida, eu vou só passar a palavra ao Eduardo, agradecendo a vossa assistência e a forma como seguem o podcast. E agradecendo também a presença ao Eduardo por mais um episódio que certamente será muito produtivo nesse sentido. Por isso, nesse sentido, e não estando a adiar mais o início do episódio, Eduardo, o que é que podemos falar sobre este acordo? Há aqui muitas coisas relacionadas. Vamos falar sobre a China, vamos falar sobre o Afeganistão, vamos falar sobre várias coisas. Mas vamos iniciar em si pelo acordo em si. O que é que se passou aqui? Dia, Daniel, olá a toda a gente, todos os nossos espectadores, é sempre um prazer cá estar. Bem, este acordo, a suspensão deste acordo, ah, é uma situação complicada porque afeta a segurança alimentar a nível global. O próprio acordo nasceu com o propósito de não desromper as cadeias de fornecimento globais de cereais e milho. Como sabemos, a Ucrânia e a Rússia são dois dos maiores produtores líquidos deste tipo de produtos, essenciais para os mercados globais. Com a disrupção deste acordo, não só os preços dos cereais a nível dos mercados globais ficam afetados, como a própria sobrevivência e segurança alimentar per se, essencialmente dos países africanos, que são alguns dos maiores importadores de cereais deste lado do mundo, fica afetado. Este acordo que tinha permitido até agora o transporte de cerca de 32 milhões de toneladas de grãos no último ano, uh, para alguns dos países mais vulneráveis do mundo, a partir de três portos ucranianos, transporte de carga a partir de três portos ucranianos, foi agora suspenso. Porque a Rússia, segundo as palavras do próprio Vladimir Putin, acredita que os propósitos humanitários do acordo foram totalmente subvertidos para o benefício próprio e egoísta do Ocidente. Aquilo que Putin afirma, e ele escreveu um artigo que o Kremlin acabou por publicar há muito poucos dias, uh, é de que este acordo que nasceu com o objetivo de garantir a segurança alimentar foi subvertido para beneficiar empresas americanas e europeias que exportam e revendem os cereais da própria Ucrânia. Uh, o Putin, no final do artigo, acusando o Ocidente de bloquear a exportação da maior parte das toneladas dos cereais que iriam para a África, e levanta uma série de condições para o acordo poder ser reativado. Uhum. Porque quem tem sido essencialmente vocal para a reativação deste acordo, não só as potências que o ajudaram a mediar, neste caso a Turquia, como potência média, mas também as Nações Unidas como entidade internacional e como organização internacional com responsabilidade máxima, mas também os países africanos têm sido muito vocais. E Putin levantou quatro condições essenciais para a reativação deste acordo e para a reentrada da Rússia neste acordo, essencialmente. Uhum. Que é a readmissão do Banco Agrícola Russo no sistema de pagamentos SWIFT, Uhum. o recomeço da exportação de maquinaria e peças suplentes a nível da agricultura para empresas russas, Uhum. o desbloqueio de contas de algumas empresas russas associadas aos fertilizantes e a remoção de algumas restrições ao acesso a portos e a seguros por parte de navios e empresas de cargo russas em alguns dos portos nos quais estão bloqueados. Porque Putin acusa o Ocidente não só de manipular as intenções deste acordo, mas de subverter a natureza do acordo em si. Porque acho que
tendo em conta aquilo que foi assinado originalmente, o que se promovia era que o setor dos fertilizantes russos não fosse sancionado. Mas algumas empresas russas estão a ser sancionadas. Ainda assim, os números não enganam. A Europa tem importado mais fertilizantes vindos da Rússia. Se bem que quer o, uh, aquilo que é a mão da Rússia no mercado global de fertilizantes, assim como a mão da Bielorrússia, é bastante grande. A Rússia controla qualquer coisa como 16% do mercado global de fertilizantes e a Bielorrússia 7%. A China outros 11%. Portanto, os restais 65% ficam ao mundo. E há países essenciais nesse mercado, como o Canadá ou o Marrocos. Mas a Rússia e a Bielorrússia são essenciais nesse mercado. E, portanto, havendo uma disrupção destas duas coisas, fertilizantes e cereais, aquilo que é uma ameaça latente do aumento da crise alimentar torna-se cada vez mais evidente e, uh, digamos que uma realidade. Porque, e para concluir, Putin já garantiu que alguns países africanos irão ter cereais acessíveis de forma gratuita. Aproxima-se agora, entre amanhã e sexta, a cimeira Rússia-África, Sim. em que Putin se vai reunir com muitos dos chefes de Estado africanos e já se comprometeu a fazer isso que eu acabei de dizer, né? A fornecer de forma gratuita a alguns destes países os grãos e os cereais que são necessários, mostrando o seu compromisso com os princípios humanitários do acordo, de acordo com as palavras do próprio Putin. E como tal, a situação como está é uma situação complicada, porque o Putin afirmou que se as exportações da Ucrânia e a utilização dos navios, não só para o transporte de grãos, mas também de explosivos, porque aparentemente os FSB russos, os serviços secretos, Uhum. descobriram resquícios de explosivos em um navio de transporte que estava parado no porto ucraniano e que vinha da Turquia para a Rússia. A continuidade deste pode aumentar os riscos. E a potencialidade de retaliações de forma militar pode aumentar. Não é por acaso que a cidade de Odessa tem sido bombardeada incessantemente. E até hangares que têm cereais têm sido bombardeados. Uhum. Não só porque foi a partir de Odessa que se deu inicialmente o ataque terrorista à Ponte de Queixe, Sim. de acordo com a informação russa, Uhum. mas também porque Odessa tem essa importância como um dos maiores portos da Ucrânia, se não o maior, Uhum. até para a exportação de cereais. E como tal, todo o panorama que se desenha no meio disto tudo é um panorama muito negro, sobretudo para os mais vulneráveis. Assim, eu há aqui umas coisas que quero fazer-te algumas perguntas porque acho que é importante e tu tens uma paixão assumida pela diplomacia, por toda essa área e acho que por isso tens mais conhecimento e um conhecimento mais acarinhado pelo tema. Mas eu acho que há aqui coisas importantes. Por exemplo, nós sabemos sempre que agora, desde que se falou que o acordo poderia ser quebrado, que se tem sempre falado que é a Rússia que saiu. É a Rússia que saiu do acordo, a Rússia quebrou com o acordo, a Rússia matou o acordo. Eu gostava que conseguisses clarificar isso, porque acho que há aqui algumas diferenças a nível diplomático. E acima de tudo também, o que é? Começa-me a parecer que há aqui consequências evidentes para diferentes jogadores. Por exemplo, já denotaste que a Rússia prepara-se para oferecer cereais aos mais necessitados. Ou seja, parece que os russos conseguem sair do acordo mantendo a sua face. Ou seja, saem do mesmo, mas mantêm o propósito do mesmo, mantêm a sua face internacional dizendo nós vamos abandonar o acordo, não vamos abandonar os recipientes ou os beneficiários do mesmo. Até porque assim, eu posso pegar aqui numa notícia que me parece relevante, um pouco dispar na questão da narrativa em si, porque sabemos que a União Europeia tem aqui algumas reservas relativamente aos cereais ucranianos a entrarem nas suas fronteiras terrestres. Mas, por exemplo, aqui a Reuters diz que a União Europeia está pronta para avançar com o transporte de cereais ucranianos por vias solidárias a nível terrestre. Mas aquilo que eu gostava de dar destaque é que
Segundo a União Europeia, apenas 60% dos cereais ucranianos saíam pelos portos marítimos e 40% já saíam pelas vias terrestres. E isso parece-me dar alguma validade a uma das críticas russas, que era que a maior parte dos cereais ucranianos que passavam pelas vias terrestres eram depois desviados para dentro do mercado europeu, se bem que Putin também dizia que os cereais, quando passavam pelo mercado, pelo mercado turco através do Mar Negro, muitos deles voltavam a ser exportados para a Europa porque a Europa tinha uma grande procura pelos cereais e, dada a sua proximidade, os preços seriam sempre mais baratos. Também a necessidade dos ucranianos venderem de uma forma mais rápida porque não podem armazenar os cereais muito tempo em seu território porque está ameaçado de ser destruída, não é? E a necessidade também de ter injeção líquida de capital. Até porque uma das fontes que eu vi diziam que o mercado de cereais vale à volta de 6 mil milhões de dólares por ano, por isso trata-se de uma quantia substancial, significativa, para um país que precisa de dinheiro nesse sentido. Mas outra questão que eu te quero fazer é: isto não foi uma jogada, entre aspas, de mestre dos russos? Porque nós sabemos que, pronto, é assim, um acordo nasce sempre da reunião entre partes e da cedência entre partes. Se os russos não estavam a ter aquilo que queriam e se viam que o acordo estava só a beneficiar a Europa e, acima de tudo, também a Turquia, porque era um dos grandes pontos de passagem e de paragem dos cereais até depois de serem exportados, isto não poderá também ter sido uma chapada de luva branca de Putin à Turquia depois de ter deixado entrar a Suécia e ter dito até que não se opunha à entrada da Ucrânia na NATO? Nós que vimos que a Erdogan também dizia que não se opunha ao fornecimento de F-16, nem nada disso, por isso não há aqui uma jogada dos russos em dizer o acordo de cereais beneficiava todos menos a nós até agora e com isso nós vamos punir todos de uma forma mais séria. Eu sei que foram muitas perguntas, mas há aqui muita coisa ao mesmo tempo e, como tu dizes, é uma questão complexa que parece neste momento bastante negra. Para mim, até, lá está, debatemos isto várias vezes, é negro porque é um dos pontos de contacto entre os lados beligerantes que se perde, era um dos pontos de confiança, mas efetivamente havia sempre rumores da entrada de armamento. Sabemos que o armamento entra sempre mais facilmente por vias marítimas devido à capacidade de carga maior a ser transportada, e havia sempre esse argumento de que os navios iam carregados de armas e saíam carregados de cereais. Se era Eu verdade ou acho, não, não sabemos, mas vamos falar um bocadinho sobre estas questões, Eduardo. Elucida-nos sobre essa parte diplomática e sobre estas estratégias latentes. aquilo que essa questão da linguagem diplomática é uma questão muito astuta de se fazer, porque de facto a forma como nos é vendida a ideia da suspensão do final deste acordo de cereais é que de facto é unilateral essa suspensão, apenas e só é a Rússia que tem essa vontade. E no fundo, manifestadamente, de facto é a Rússia. Mas aquilo que nós temos é uma saída da Rússia do acordo de cereais. Mas uma saída que, tendo em conta as justificações que o Putin dá, é uma saída que é justificada, é sustentada em algo. Porque os russos acreditam que o propósito original desse acordo está completamente desvirtuado. Se Putin for um mestre de xadrez político, como se tem provado ser há já algumas décadas, não é? Mas até neste contexto, ele vai aproveitar esta situação de aparente perda de legitimidade da Rússia perante os públicos internacionais para reforçar essa mesma legitimidade, fazendo o inverso daquilo que se acredita que vai acontecer. Esta cimeira com a África vai ser muito importante para percebermos isso, em que ponto de situação está Putin. Porque se Putin se mostra como uma espécie de salvador dos países africanos, se a influência russa em África já é gigantesca, a imagem de Putin nesse momento melhorará, porque unilateralmente, e aqui sim, ele poderá tomar uma decisão rápida, eficaz e eficiente relativamente à ajuda dos países africanos e poderá usar sempre o argumento de que as coisas só não funcionavam porque estávamos a ser constrangidos pela Ucrânia e pelos países europeus. Uhum, uhum, E isto pode ser muito importante, porque pinta uma imagem diferente. uhum. Aquilo que tu dizes
de isto também poder vir a ser uma mensagem para a própria Europa, que está ela própria a beneficiar com isso. Como eu já tinha dito há um bocado, o Putin acusa não só as empresas europeias que faziam revenda destes cereais, muitos dos que vinham pelo mar iam pela Turquia, para a Europa, não é? Uhum, De beneficiarem com isso, mas o próprio mercado europeu estar a beneficiar porque o produto vem mais barato, não é? uhum, É um sinal muito forte, não só à Europa, que, eu reforço, continua a importar imensos produtos russos. sim. A Os subverter cereais, as suas próprias sanções, não é? sim, sim, a subverter as próprias sanções, e a demonstrar a hipocrisia em que isto tudo está rodeado, não é? Sempre com os argumentos humanitários, mas no fundo querem continuar a proteger os seus interesses. As sanções são completamente seletivas, mas pronto, isso é um assunto que nós já debatemos, não vale a pena insistir nisso. Sim, sim, Mas isto é só mais um desses aspectos. claro. E naturalmente que isto também é uma mensagem para a Turquia, porque o Putin e o Erdogan vão se reunir em agosto. Como tu dizes, o acordo cessa definitivamente em setembro, não é? Não, em setembro cessa a proibição da, Ok, sim. O acordo cessou agora em dos julho cereais a passarem pela Europa. Sim, e cessa a proibição em setembro. sim, sim. O Putin e o Erdogan vão se reunir em agosto, isso já está previsto. Vamos ver qual é, que é o comportamento. Putin, neste momento, está numa posição de força que pode forçar a mão da Turquia. A Turquia, como sabemos, não só geograficamente, mas também politicamente e metaforicamente, tem tido uma posição sempre híbrida. Sim. Aquele balanço muito ténue entre jogar com a lealdade que forçosamente tem que ter ao Ocidente e a necessidade do suprimento de algum das suas necessidades e de proteção do seu interesse nacional com a Rússia, com a sua ligação à Rússia. Ultimamente, devido às jogadas diplomáticas da Turquia, sobretudo no seio da NATO, como tu salientaste muito bem, a aceitação da entrada da Suécia, o aval dado à potencial entrada da Ucrânia e Uhum, à potencial venda de F-16, uhum. naturalmente é um motivo de enfurecimento de Putin. Os dois ministros de negócios estrangeiros da Rússia e da Turquia reuniram-se há pouco tempo, cerca de 2 semanas. E os canais de diálogo entre os dois países mantêm-se abertos e de cooperação em várias áreas. No entanto, há sempre esta questão de choque, porque de facto isto é contra os interesses russos. Mas a Rússia, melhor do que muitos países, percebe esta lógica da gestão do interesse nacional. Isso, E a Turquia também, realpolitik puro, claro. e a Turquia tem que o fazer. Portanto, eu não acredito que isto seja que o Erdogan esteja a trair o Putin, como se pode Uhum, ver, e como algumas manchetes ocidentais poderiam gostar de promover, numa tentativa de semear a discórdia entre dois líderes que se sabe que têm uma boa relação, uhum. sabe que têm uma boa relação, pelo menos a nível pessoal. Não acredito que isto seja uma traição, porque de facto é a Turquia um bocadinho a jogar o seu próprio jogo para proteger os seus próprios interesses nacionais. Sim, eu aquilo que vejo efetivamente é a Turquia a fazer realpolitik a 100%, a jogar interesses de todos os lados. Isto é típico de Erdogan, ou seja, ele faz os acordos que consegue e regateia ao máximo possível. É um estratega nesse sentido e regateia ao máximo possível para tentar ter os melhores resultados possíveis. Aquilo que eu vejo simplesmente também é Putin simplesmente a dizer cá se fazem, cá se pagam. Pronto, se até agora estavas a lucrar de uma forma deslimitada com este acordo, nós não vamos passar a ser inimigos, mas também vais sentir um bocadinho o queimar e o arder do que é também, pronto, pôr em causa os nossos interesses em si. Porque a relação com a Turquia, no que diz respeito ao benefício económico com a guerra, não se prende só com a questão dos produtos agrícolas. Não. Há relatórios e rumores que saem em jornais, né? A palavra rumor é assim um bocadinho esotérica porque um, é sustentada em factos, porque de facto algumas mulas, digamos, alguns informadores já afirmaram que a Turquia também tem contribuído para a revenda de petróleo russo, Sim, sim, através da sua refinação, não só para a Europa, mas também para a própria Ucrânia. sim, sim. Uma tentativa de criar aqui um Sobre isso eu triângulo de até desenvolvimento. acho muito interessante e tínhamos até comentado em off, acho que foi ontem, sobre a questão da máquina de guerra ucraniana está dependente do petróleo russo e temos aqui no Zero Hedge a dizer Ukrainian tanks are running on Russian oil refined in Hungary and Turkey. Exatamente aquilo que tu nos A dizes. Hungria também. Ou seja, há Aparentemente, aqui as vendas laços. da Hungria, as vendas da Hungria nos últimos 6 meses
6 meses duplicar o petróleo refinado para a Ucrânia. Uhum. E a Hungria também é leal à Rússia, não é? Tem tido uma postura completamente anti-ajuda à Ucrânia no seio da União Europeia. Claro, claro. Portanto, nós percebemos esta dualidade das coisas, não é? E Uhum. Putin, mais uma vez, como alguém que está mais do que calejado no jogo da geopolítica, também percebe isto. Uhum. Os países têm que beneficiar de alguma maneira. E o Maquiavel olharia para isto e perceberia quais é que são as motivações. O primordial é proteger o interesse nacional das nações. Se isso implica andar aqui a fazer um jogo dúbio, digamos, em que as lealdades são completamente flutuantes, seja, não é? Só, mas é previsível que é esse o grande. A palavra em inglês é o allure, ou seja, a atração do realismo. É isso. É que efetivamente a posição é instável, é variável, mas a previsão dos interesses é estável, ou seja, nós sabemos que se a Turquia vai sempre lutar pelos seus interesses, se alguém oferecer uma melhor perspectiva para os interesses, os turcos vão seguir esse caminho. Os russos também sabem disso, e então aquilo que sabem é que, ok, o acordo de cereais possivelmente não é tão interessante para os turcos manter, por isso perdem-no, como contrarresposta e como punição a essa questão da NATO, mas a questão das vendas de petróleo e refinação e tudo mais, se calhar já é mais custosa, é guardada mais para a frente como uma moeda de troca dos russos para garantir, lá está, essa proximidade, apesar das picardias ou das pequenas alfinetadas que vão saindo de tempos a tempos, que acontecem também do lado russo. Por exemplo, sabemos perfeitamente que o conflito de Nagorno-Karabakh entre a Arménia e Eu azevedo. e o Azerbaijão tem sido uma questão que também faz ambos os líderes darem alfinetadas um ao outro, porque cada um defende um dos lados, cada um depois tenta se imiscuir do outro lado, mas o que acaba por resultar no fim de contas é que as relações mantêm-se e com avanços ou recuos nunca perdem o seu laço. Por isso eu Exato. efetivamente tenho essa leitura também. Na diplomacia, o mais importante é não cessarem os canais de diálogo. Por exemplo, é aquilo que nós costumamos dizer sempre. Olha-se para o Conselho de Segurança das Nações Unidas e vemos como um órgão totalmente atado por dinâmicas de poder e por relíquias do passado. Sim, Aquilo é uma relíquia do passado, do contexto da Guerra Fria. No entanto, é o fórum de comunicação ao mais alto nível sobre assuntos de realpolitik, né, de matérias de segurança e paz, sim, entre as grandes potências. E só por ser esse contexto de diálogo já é importante, claro, apesar da sua inércia na prática. O cessar vias de diálogo é que é importante, porque os diferentes vão existir sempre. claro. E eu até isso que me entristece um pouco relativamente à ONU é a forma como se parece estar congelada, incapaz, hibernada. Não sei qual é a melhor palavra para descrever, mas quer dizer, nós sabemos perfeitamente que durante a Guerra Fria o Conselho de Segurança era um órgão em ebulição constante, sempre com moções a serem avançadas, sempre com reuniões a acontecer, reuniões de emergência, fosse o que fosse. E neste momento nós temos um conflito de larga escala num dos teatros mais mediáticos. Não é que seja importante, porque importante todo o globo é, mas a Europa é um teatro mediático. É o velho continente que sempre teve uma atenção desmesurada relativamente ao seu tamanho e à sua importância às vezes, mas aquilo que nós vemos é um Conselho de Segurança muito parado. Houve também há pouco tempo uma reunião do Conselho de Segurança, mas deveriam estar a acontecer quase de forma iterada, reiterada, constantemente conforme o conflito se desenvolve na tentativa, lá está, de conseguir encontrar uma solução de paz para o mesmo. Só bem acho eu comprovar aquilo que já também temos vindo a dizer, que é a paz ainda não interessa se calhar a nenhuma das partes e daí ainda não ter surgido movimentações concretas nessa direção. Mas pronto, é uma nota de pesar minha, mas temos que continuar a avançar nesta questão. Eu acho interessante perceber que, relativamente a esta quebra do acordo, surgiu também tensões a nível interno dentro da frente unida do Ocidente em torno da Ucrânia. Por exemplo, temos aqui uma notícia
da RTP Notícias a dizer que Kiev critica polacos por proibição a produtos agrícolas ucranianos. Nós já debatemos isto anteriormente, sabemos perfeitamente que a Polónia tem grande resistência à entrada de produtos ucranianos pelo seu território, porque isso significa uma perda direta de competição para os seus agricultores. Os seus agricultores não conseguem produzir tanto ou de uma forma tão barata e, com isso, o setor agrícola polaco sofre bastante, mas também há outros países envolvidos. E, por exemplo, mais uma outra notícia, temos aqui da Economic Times a dizer que a extensão da proibição às exportações de produtos de cereais da Ucrânia seria inaceitável, segundo Zelensky. Ou seja, mais pressão no sentido de tentar acabar com este acordo. Também já vimos a questão dos rácios que existiam enquanto o acordo do Mar Negro existia para a exportação de cereais, mas também vemos, lá está, sinais dispares que a União Europeia parece efetivamente estar a pensar em adiar a extensão desta proibição dos cereais ucranianos passarem por território físico terrestre da União Europeia. E pronto, essa questão de efetivamente termos a dia 15 o fim do acordo de proibição se ele não for estendido. Há aqui uma questão que me parece muito peculiar, que é: tudo isto acontece, temos aqui já algumas tensões, aquilo que falámos no último episódio é que parece também começarem a surgir estes pontos de quebra, este estalar da pintura que nos tentam mostrar de uma união resoluta e comprometida com a Ucrânia. Mas, acima de tudo, eu queria também dar algum destaque para uma notícia que saiu há uma semana, possivelmente, que me parece interessante relacionar com este problema, que é: os talibã baniram, ou estão a pensar banir, a produção e a plantação de ópio no Afeganistão. Já há bastantes décadas que o Afeganistão é o principal ponto de produção de ópio, que depois pode ser refinado e retrabalhado para produzir heroína e outros opioides. Um grande problema para os Estados desenvolvidos, um grande problema para a Europa, um grande problema para os Estados Unidos, um grande problema para a China que foi durante décadas e décadas um dos grandes recipientes de ópio que na altura eram produzidos na Índia, ainda britânica. Houve 2 guerras relativamente ao ópio. É uma temática amplamente debatida, mas eu lembro perfeitamente que a Europa e os Estados Unidos, o Ocidente de uma forma geral, durante décadas criticavam os talibã, e durante a ocupação norte-americana várias eram as investidas do exército norte-americano para queimar campos de ópio de papoilas aos agricultores, que na altura afirmavam que apenas produziam ópio porque não era rentável produzir mais outro tipo de colheita para poderem se alimentar e sustentarem as suas famílias. O contra-argumento ocidental era que as receitas do ópio apenas financiavam os grupos terroristas, nomeadamente os talibã e a Al-Qaeda também na altura, e então surgia aqui um grande problema, um grande dilema em também os Estados Unidos dizerem que deviam intervir porque, lá está, as suas sociedades estavam a ser atacadas quimicamente pela dependência na heroína e nos opioides. Eu acho muito interessante esta questão surgir agora, porque a contra-resposta do Ocidente aos talibã imporem esta proibição de plantação de ópio foi dizerem que os talibã estavam a quebrar mais uma vez com políticas de proteção dos direitos humanos, porque os produtores de ópio dependem do mesmo para a subsistência. Eu não sei se tens aqui algum comentário a fazer, Eduardo. Eu tenho aqui mais algumas ideias a discutir sobre isto. Acho que faz parte de uma grande hipocrisia ainda maior, mas não quero estar aqui num monólogo grande. Quero também ouvir a tua opinião sobre isto. É uma hipocrisia gigantesca, até pela tradição que foi, porque eu também li essas notícias e a justificação que dão é a proteção dos direitos dos trabalhadores, porque a tradição iria retirar aos pequenos agricultores a sua capacidade de subsistência, e também
ah, a redução dos produtos opioides e heroína na Europa iria potenciar a importação de drogas sintéticas como o fentanil, que, como sabemos, está a ser uma praga na América. Uhum. Ou seja, isto de humanitário tem muito pouco, porque eu acho que esse relatório foi feito por um think tank que é financiado pelo Congresso norte-americano, Uhum. que o Instituto para a Paz, uma coisa assim do género, não quero estar enganado no nome. Ou seja, com interesses ocidentais claramente vincados. A justificação, a utilização destes argumentos humanitários é, na verdade, uma farsa gigantesca. Na verdade, o que eles querem proteger-se a si mesmos, os seus próprios interesses. Nada disto tem a ver com o Afeganistão. Até porque o Afeganistão, como país landlocked, sempre teve que beneficiar ou do Paquistão, dos portos paquistaneses para fazer a exportação do ópio, ou dos corredores terrestres ligados para a Europa, sobretudo a partir da Turquia, Uhum. para fazer essa exportação. E não só isso motivaria o tráfico de opioides, como também muitas vezes o tráfico e o terrorismo, não Claro. é? O tráfico de armas ali incluído. Portanto, isto era um mercado que é muito danoso para os países ocidentais, porque E não só mesmo se para a exporta própria agora, sociedade afegã, não é? e era aí que eu queria chegar, e não é só isso que se exporta em si. Portanto, acho que os países ocidentais, até na perspectiva da defesa do seu próprio interesse, estão a ter uma visão demasiado reduzida da coisa. Para não falar daquilo que realmente é o efeito do ópio na sociedade afegã, Isso. completamente afogada no problema do ópio, que lembra um bocadinho aquilo pelo qual a China passou na altura das guerras do ópio contra o Reino Unido. E que mesmo a Uma, Índia, como maior produtor, também sofria muito, porque é assim, se tu tens uma abundância deste tipo de produtos, é normal que exista dependência e consumo do mesmo dentro do mercado produtor, não é? Não é só do mercado Pois que é, recebe. o dinheiro e a fome, não é? Como nós sabemos, as drogas são um refúgio para as pessoas. Muitas vezes não têm mais nada a que se agarrar na vida Sim, e o Afeganistão, não só desde a chegada dos Talibã, mas nas últimas décadas, os americanos contribuíram gigantescamente para isto acontecer. Mas, infelizmente, é um dos países mais pobres do mundo e a sua população, sem as necessidades básicas garantidas, muitas vezes vira-se para as drogas como um refúgio. E a epidemia do ópio é uma realidade gigantesca naquele país. É uma coisa assim que é difícil de quantificar. Agora é assim, poderia ser revertida essa lógica, não é? sim. O E ópio até poderia ser destruído e outras coisas plantadas no seu lugar. Mas eu acho que é aqui que entra a grande questão. lá está, eu era isso que iria abordar e que me parece que dentro desta hipocrisia grande do Ocidente estar a dizer cuidado, isto vai dar cabo da economia frágil já do Afeganistão, isto vai pôr em causa a subsistência dos agricultores, dentro dessa grande hipocrisia, porque o Ocidente só está preocupado, lá está, em não estar exposto aos opioides sintéticos. O fentanilo efetivamente é um problema cada vez maior nos Estados Unidos, cada vez mata mais gente e cada vez mais destrói vidas, porque depois do seu consumo é muito difícil parar o mesmo. A sua combinação com outras drogas cria estados de dependência e completamente difíceis de observar. Toda a gente basta pensar nas grandes capitais de droga dos Estados Unidos, acho que Filadélfia é uma delas, em que as pessoas simplesmente se encontram dobradas sobre si mesmas, mas de pé, e depois há relatos e histórias de que passam tanto tempo numa posição dobrada que nunca mais conseguem retornar a uma posição ereta em si, ou seja, dormem dobrados, vivem dobrados, a coluna deles já não endireita mais. É uma tristeza absoluta. Efetivamente, as drogas acabam muitas vezes por afetar aqueles que são mais desprotegidos e aqueles que têm menos capacidade para lidar com a adversidade em si. Também afetam os mais abastados, muitas vezes por não terem a capacidade de gerir a realidade, mas sem dúvida alguma que a maior tragédia é para aqueles que já se encontram desprotegidos. Mas, não fosse esta hipocrisia toda, a mim parece-me que há uma ainda maior, que é, nós estamos a falar desta proibição do acordo de exportação de cereais e depois a Europa, que tanto quer proteger a segurança alimentar mundial, vem dizer aos talibã para continuarem a plantar papoilas, para continuarem a financiar e a alimentar o mercado da heroína global,
quando poderia simplesmente dizer aos talibã, muito bem, isso é uma decisão que nós esperávamos de vocês há décadas, que tentámos motivar durante décadas, e agora estamos prontos para vos ajudar a plantarem mais comida na vossa zona, porque efetivamente o Afeganistão é uma zona também com grandes problemas de segurança alimentar, que vai sofrer com esta quebra do acordo, certamente, mas que se os terrenos conseguem sustentar a produção de papoilas, os terrenos certamente também conseguirão sustentar a produção de outras colheitas. Se calhar a analogia não será a melhor, mas a mim parece-me Até ser. Força. dependendo da natureza das sementes que são aplicadas, né? Se Claro, forem aplicadas sementes sintéticas que necessitem de menos quantidades de água, sim, é totalmente viável. mas mesmo É que uma não se, zona árida do globo, mas mas mesmo que não sobretudo se o trate Ocidente de uma, tem acesso a essa, de uma semente poderia haver essa sintética. ajuda. Sim, claro, Poderia haver óbvio. essa Pode ser por essa via, como pode ser pela via do financiamento de construção de sistemas de retenção de água, de sistemas de, de, de exploração de água. Há muitas formas de sustentar a agricultura num país. Especialmente por um grande colosso económico como a União Europeia e um colosso que se diz moral e que diz investir diretamente nestas áreas, que prefere investir em áreas como a agricultura, o desenvolvimento energético e tudo mais. Mas, mesmo com sementes que não sejam sintéticas, basta nós pensarmos, por exemplo, no exemplo de Portugal. Nós temos uma região que é bastante árida, como o Alentejo, e que sempre foi, durante décadas, o cesto do pão do nosso país, o grande produtor de comida do nosso país, com colheitas como o centeio, como o trigo. Talvez o milho não dê, porque o milho efetivamente é intensivo no seu consumo de água, mas há outro tipo de colheitas que não são assim tão intensivas, porque o Alentejo lá está, não é uma região que seja abastada em termos hídricos, mas sempre foi capaz de produzir, mais, menos, mas lá está, mesmo que não conseguíssemos uh, fornecer esse tipo de colheitas, há outras formas de se plantar outro tipo de colheitas que sejam viáveis, ou então de simplesmente transformarmos a região do Médio Oriente no oásis que já foi em tempos. Lembro perfeitamente que basta ler a história para saber que a região da Mesopotâmia sempre foi uma dualidade gigante, quando era tratada e bem administrada pelos seres humanos com canais de irrigação, com projetos, lá está, de exploração e retenção de recursos hídricos, era um oásis, era uma mancha verde no meio do deserto, e quando a guerra se aproximava, a Mesopotâmia passava a ser o deserto, como o Médio Oriente muitas vezes é pensado ser na sua generalidade. Lá está, eu continuo a achar uma hipocrisia grande, porque a União Europeia, ao mesmo tempo que lá está, exorta as necessidades do acordo de cereais, que tenta defender a segurança alimentar a nível mundial, vem criticar uma medida que era desejada e que poderia ser suplementada com apoio externo, União Europeia, Estados Unidos, China, sei lá, as maiores potências, em fornecerem equipamentos, em fornecerem dinheiro, em Eu acho fornecerem condições para que estes agricultores efetivamente se tornassem autossuficientes e começassem a produzir os alimentos que se calhar toda a região do Médio Oriente bem necessita, não é? que é um problema de não ter nada a ganhar em troca. A União Europeia tem este tipo de acordos na zona do Maghreb, por exemplo, Uhum. ali em África, porque há benefícios, não é? Há necessidade de cooperação, para já, de reformulação da imagem dos países europeus nesse contexto, não é? No contexto Uhum. africano. O legado colonial ainda é uma coisa bastante presente na psique das populações dessa região do mundo, e naturalmente que o seja, não é? Sim. Foram durante séculos explorados pelos europeus. No Afeganistão não há tanto a ganhar, sobretudo depois desta saída precipitadíssima dos americanos e na asneira que isso deu e a subida ao poder dos talibã, não é? As mulheres afegãs estão na situação em que estão, infelizmente, e uma das poucas medidas boas que eles tomaram, se não a única, na verdade não pode ser revertida para nada positivo, porque lá está, não há um interesse vincado nem específico nessa região do globo. Bem, mas Não é, não há força. essa vontade, não há essa vontade, porque até na prática poderia ser viável, mas se não há interesse político aí, vai ser sempre desacreditado. E é sempre
a negação plausível é sempre fácil de utilizar contra os talibã, porque não são um grupo político de confiança, porque são um grupo extremado, porque são um grupo que É trata isso as mesmo, eu mulheres acho que de é maneira. mesmo por uma fixação à narrativa, porque lá está, em vez de tentarmos conquistar os talibã para a nossa maneira de ser através da aproximação e do diálogo, aquilo que eu digo muitas vezes que é, nós quando não concordamos com uma postura, temos duas formas de o expressar. Temos o repúdio e a chacota, e aí garantimos que essa postura nunca se irá alterar, porque nós simplesmente criticamos negativamente. Ou temos, por outro lado, a forma de dizer, de uma forma neutra, que não concordamos com a postura, mas que vamos continuar a interagir para, dessa forma, influenciarmos de forma Sim, positivamente. é socialização, não é, dos valores democráticos, e a Isso União mesmo. Europeia que se diz uma potência normativa nesse sentido, Isso. de promoção de valores democráticos, uh, não consegue ter a sagacidade para perceber que isso poderia ter uma influência positiva, não é? Porque, independentemente dos fundos que se forem criados, o dinheiro vai ser desviado para o mercado negro, isto e aquilo, mas se vamos trabalhar nesse tipo de suposições, nada funciona, não é? Claro, nem vamos fornecer ajuda humanitária para as mulheres lá porque vai ser desviada também, não é? É isso, e vamos continuar a fornecer ajuda humanitária à África porque os governos são cleptocratas, não é? Óbvio, porque os Ah, senhores da guerra desviam metade de toda a alimentação que vai para lá. É uma tragédia, mas a outra metade que chega a quem realmente necessita é um milagre para essas vidas e para essas pessoas. Eu acho que sim, e acima de tudo, porque a maior hipocrisia que há aqui é a União Europeia dizer que é melhor estes agricultores continuarem a produzir ópio no Afeganistão, porque senão eles não vão ter dinheiro para subsistir e então vai criar mais pressões e mais ondas migratórias do Afeganistão para a Europa. E depois vemos uma União Europeia que firma um acordo com a Turquia não, a Tunísia, para impedir a entrada de mais refugiados ilegais através do Mediterrâneo e que aquilo que vai fazer simplesmente à Tunísia é pagar, como nós já fazemos com a Turquia, para essas pessoas ficarem lá retidas. Quando no fundo todo esse dinheiro que está a ser investido em pagar a governos que depois, um dia mais tarde, não são cleptocráticos, são totalitários, são autoritários, não se revestem dos valores e normas que o Ocidente tanto apregoa, porque rapidamente também criticam Erdogan ao mesmo tempo que o financiam, podia ser efetivamente investido em melhorar as condições de vida das populações, impedi-las de migrar. Porque nós sabemos que as grandes migrações foram disputadas a partir da Síria, por exemplo, quando a intervenção dos Estados Líbia, Unidos, não é? E se Líbia, agora Síria, Paquistão, Afeganistão. isso mesmo. E se agora nós vamos ter outra vez uma grande onda de refugiados por causa desta proibição do ópio, se calhar a União Europeia poderia criar uma missão dedicada ao Afeganistão, não legitimando as partes mais negativas dessa administração, mas tentando integrá-la dentro da cena internacional e começando a socializá-los para aquilo que é mais aceitável, ou pelo menos dentro das nossas reprovações, das nossas críticas, dizer, ok, aquilo que é de bom e vamos nutrir isso, não é? É, é, é muito fácil a crítica, mas no fundo, tu pegando na questão dos refugiados é muito importante. Lá está. Isso é o motivo, talvez, que esteja mais subjacente a tudo isto. Porque é que a questão do Darfur não é tão importante? Porque depois de 100 dias da Guerra do Sudão, já há mais de 3 milhões de deslocados. 700 mil pessoas já tiveram que sair do país. Uhum. Não é? E que supostamente, eu também tenho aqui notícias, posso revelá-las, o Sudão rejeita, o ministro dos Negócios Estrangeiros rejeita o destacamento de uma força de peacekeeping africana. Ao mesmo tempo, já há relatos diretos sobre quais são os horrores que estão a ser experimentados neste conflito e, mais uma vez, continuamos a ver alguma inação internacional, não é? Só vai haver grande movimentação para agir quando, lá está, esses fluxos de refugiados começarem a aparecer e nós começarmos a ver problemas na Europa em integrar os mesmos. Porque lá está. Eu acho que aqui o problema não é hum, ter alguma resistência à movimentação e às migrações. Se o ser humano é migratório, sempre foi, sempre será. Nós lembramos-nos perfeitamente que, por exemplo, durante o regime de Salazar, cerca de 1 milhão de portugueses foi para a França
para tentar uma vida melhor e para tentar fugir à guerra colonial em si. E Sim, sim. na altura Mas nós éramos beneficiários desse tipo de movimentos. A as questão, migrações do Médio Oriente já são vistas com outros olhos. O Médio mas a Oriente ou questão a é que África. mesmo na altura em França ainda existe hoje alguma aspereza no contacto entre portugueses e franceses às vezes, porque nós temos que perceber que quando há grandes movimentos massivos, não há muitas vezes capacidade para integrar essas pessoas, para manter as normas e os costumes tradicionais dos locais de chegada, e que isso depois cria algum atrito entre quem chega e quem já lá está. E em situações de crise, e como nós temos, com a agravação da qualidade de vida e das condições de vida das populações na Europa, temos os movimentos de extrema-direita a chegarem ao poder, muitos deles por coligações partidárias, não é? Como o Hitler chegou na altura, Claro. ou um bocadinho. É sintomático disto tudo. O bode expiatório do migrante será sempre utilizado de forma mais acérrima em momentos de crise. E a Europa está a passar por um momento de crise profundíssimo. Isso mesmo. E E o até, legitima esse tipo de discurso, não é? claro, porque Até porque revela. não é só a questão dos migrantes, porque imagina, por exemplo, a União Europeia é muito desejosa, por exemplo, de cortejar o Azerbaijão, Uhum, devido às suas reservas gigantescas de gás natural. Porquê? Porque de repente perdemos 40% do gás natural que nos era fornecido pela Rússia. claro. E o Azerbaijão, que é uma ditadura completamente assumida, aí os valores democráticos já não existem. Para fazeres parte da família europeia já tens que ser uma democracia. Uhum. Agora, para fazermos comércio contigo já não existe isso. Estás a Tens que ver? ser uma democracia se tiveres que ser, porque, por exemplo, nós sabemos durante muito tempo a Ucrânia era tida como uma democracia, mas uma democracia amplamente incompleta e imperfeita, não é? Foram anos e anos e anos, a Ucrânia era considerada o país mais corrupto da Europa, se não do mundo. Quer dizer, é difícil de manter esse tipo de narrativa. E eu só queria terminar esta ideia e passo já a palavra outra vez, Eduardo, que é a questão dos migrantes só revela, é um aproveitamento destes grupos de extrema, porque revela a incompetência das elites governantes em efetivamente terem programas de imigração e imigração competentes, capazes de integrar quem chega. Porque, por exemplo, peguemos num grande exemplo, num bom exemplo, a Suíça. A Suíça é um país que vive de imigração, importa mão de obra constantemente, funciona, só funciona assim, mas toda a gente que lá chega acaba por se integrar, por saber que há regras, que há formas de interagir dentro daquela sociedade que não podem ser quebradas, porque senão rapidamente as pessoas são removidas do Estado. Porque o Estado diz: vocês podem habitar aqui enquanto seguirem as nossas leis e as nossas normas. Não há É muito, diferença, não há discriminação, mas todos pagam pela mesma moeda, todos pagam pela mesma lei. a questão é, a questão das migrações no âmbito da União Europeia é dos assuntos jurídicos, não é? Da JAI, dos assuntos de administração interna. Uhum, Só que isso também é prerrogativa da soberania dos Estados. claro. E é muito complicado porque muitas vezes é o próprio legado colonial dos Estados a ditar esse comportamento com as migrações. França, que é um exemplo paradigmático de um país que é cheio de problemas com as migrações, Uhum, uh, não só porque é um receptor direto delas, mas porque muitas vezes é o destino final de muitos das pessoas que estão a migrar. sim, Tem um legado colonial gigantesco em África. sim, São imensos países, dezenas e dezenas de países, 13 só na África subsaariana, que são antigas colónias francesas. E há muitos rancores históricos. sim, Tu vais a Marselha neste momento e há um mini Médio Oriente. Não, sim. não vês franceses, tu vês. Tu em Paris tens bairros que são bairros islamitas, em que tu não podes entrar se não fores islâmico. Mas Tem essa sinais a lógica, avisar. a segregação, esses grupos por terem esses rancores históricos, meio que se autossegregam da sociedade, pois a sociedade os Claro. autossegrega, sabemos como é que a República Francesa funciona a nível das leis. Uhum, Tu, para a República, aqui é a igualdade perante a lei, não é? O princípio sim, basilar da sim, 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 República sim, sim, sim. Francesa, ou seja, os espaços públicos são todos iguais, daí Mas não haver se comprova problemas isso, não é? por. Porque. E, ao contrário da Suíça, que intuitivamente as pessoas percebem que há aqui uma readaptação, porque
meio que há ali uma cultura da tolerância, porque a Suíça não tem esse legado colonial que a França tem. Não, Era esse o ponto que eu queria chegar. Nesses países com a França é diferente. Por exemplo, a Etiópia, engano-me, a Itália também tem muitos problemas com migrantes, não é? Que a Itália tem um é o legado porto de colonial, entrada, Líbia, Etiópia, não é tão grande como a França, mas também é um legado colonial, claro, sobretudo ali na zona do Mediterrâneo. Também é essa memória histórica fresca. A Grécia não tem propriamente um legado colonial, mas o tratamento que dá aos migrantes é gravíssimo. Uh, eu estagiei na Embaixada Portuguesa na Grécia e contactei com essa realidade de frente. Ainda que, pronto, devido à sensibilidade dos assuntos, também nem tudo me chegasse aos ouvidos, nem eu pudesse claro, investigar claro, sobre tudo. Mas se nós somos um bocadinho inteligentes, o último barco de migrantes que se afundou no Mediterrâneo foi por causa da guarda costeira grega, que deliberadamente deixou que isso acontecesse. Não é que a Grécia tenha esse legado colonial, mas o facto de haverem países que são particularmente vulneráveis a serem receptores de migrantes, naturalmente que se criam ali, eu não diria rancores históricos, mas algumas objeções mentais. E aí deveria ser a União Europeia a criar mecanismos que não só ajudassem a uma redistribuição mais eficiente dos migrantes que entram, mas a uma integração também mais prolífera e prolífica para esses próprios migrantes dentro das sociedades em que entram, porque eles entram automaticamente segregados. Não é? claro. Porque quem imigra não imigra por vontade própria. Quer dizer, imigra por vontade própria, Sim, mas forçado sim, por fatores externos, não sim, é? sim, sim, sim. Mas E lá esse é o está, problema. há montes de questões. O que é a imigração depois, que seja por fuga política, por questões de direitos humanos? O que é a imigração por questões económicas? Porque tem que haver essa separação, não é? Porque quando se trata de imigração por questões económicas, acaba por se ficar já num patamar de igualdade perante eu e tu que queiramos ir para outro país por questões económicas, não é? Já não é aquele asilo político e de direitos humanos, que depois tudo se perde porque não há modelos capazes, há uma incompetência, na minha perspectiva, em gerir estes problemas, porque são problemas efetivamente muito difíceis que tocam na vida humana e que por causa disso têm que ser lidados com bastante suavidade e com bastante capacidade e detalhe, cuidado até, mas que depois, devido a isso, há uma inação que é ok, não vamos mexer nisto porque isto é crítico, isto é difícil de gerir, isto pode correr mal a nível público, de relações públicas, não é? Então não vamos mexer, não vamos fazer nada. E depois lá está, tens os casos como França, que não consegue integrar as pessoas que lá chegam e que tem problemas na sociedade. Temos a Suíça, que funciona muito bem, mas temos, por exemplo, a Suécia, que há 10 ou 20 anos atrás era um Estado que não tinha criminalidade nenhuma, era considerado um paraíso na Europa e que neste Sim, momento sim, tem sérias dificuldades com a sim, sim. criminalidade violenta que, infelizmente, Dinamarca, a mesma coisa, a Noruega também é tem esse. associada a estes grupos de pessoas que E a, chegam e que não se e a conseguem integrar. se a islamofobia está a crescer a léguas nesses países que nós olhamos para eles quase como o arquétipo de um país desenvolvido no seio da Europa, não é? Os nórdicos. Sim, Olhamos para eles como sociedades, não diria perfeitas, mas o mais próximo que nós teríamos de um bem-estar social seria uma coisa assim semelhante. E tem claro, estes problemas. claro. Há esse problema da integração. Eu, Isto é tudo muito complicado e pronto, a questão dos migrantes nós associamos diretamente à questão dos alimentos, no caso específico do tópico que estamos a falar, sim, até começar pelo Afeganistão. É uma situação que isto tem efeitos no nível do globo, porque se vamos afetar as ondas migratórias a nível global, a fome pode ser uma realidade que contribui de forma totalmente profícua, não é? sim, E evidente para que isso aconteça. claro, Porque, e não só, a África e Médio Oriente são as rotas tradicionais. Rotas não, mas os sítios dos quais a maior parte da migração sai para a Europa. Mas será que não começará a haver imigração também a partir da Ásia, por exemplo? sim, sim. Pode Sim. acontecer, claramente. Fala uma realidade, porque imagina, a suspensão do acordo de cereais afeta tudo. Os mercados globais da agricultura estão a ser todos afetados. Claro que Mas sim. com o contexto de guerra, a fome está a ser afetada. E não só isso levará a políticas mais autárquicas por parte de alguns governos, Sim. como também levará a maiores vulnerabilidades nos mercados globais. Eu saliento a China, porque a China, para além de ser, já não é o país mais populoso do mundo, mas tem uma população de 1,4 mil milhões de pessoas. É um país que é essencial dos mercados de fornecimento globais
e de consumo. A China reduziu o seu índice de autossuficiência alimentar, que para quem não sabe é a comparação entre aquilo que é consumido com aquilo que é produzido domesticamente. Uhum. Em 2000 este índice era quase 93%, neste momento está nos 68%. E calcula-se que em 2030 caia nos 58%. Desde 2004 que a China é um importador líquido de produtos. Isso tem a ver produtos processados, ou óleo de soja, ou açúcar, Uhum. mas também muito grão, sobretudo da Ucrânia também, Uhum. e da Rússia, mas particularmente da Ucrânia. A China tem esse problema porque a urbanização rápida da sociedade chinesa motivou a que uma classe média com outros desejos surgisse. Uhum. Quando em 49 surge a República Popular da China, 90% da população era camponesa, neste momento é só 40%. E E uma deixa-me só população. interromper-te nisto. A China já teve problemas neste sentido. Quando Mao quis dar o grande salto para a frente Peraí, em que eu queria chegar a esse urbanizou, ponto. a China morreu à fome. A questão da fome é um problema não só em termos práticos, mas políticos. A maior parte das grandes sublevações populares quanto ao poder político na história da China, quer imperial, quer até ao Partido Comunista, não é? Esta realidade que temos hoje de China, deram-se por causa de grandes fomes. Uhum. Não é? Foram picos que coincidiram com movimentos de insurgência contra o poder político. E o Partido Comunista Chinês, para preservar o seu poder, olha para a questão da segurança alimentar como uma das prioridades da segurança. Ora, segurança no seu sentido geral. Sim. É muito complicado esta disrupção que neste momento está a existir nos mercados de fornecimento globais. Porque eu há um bocado reforcei a ideia de que a China tem uma pegada muito importante dos mercados de fertilizantes. Mas a China precisa de imensos produtos e a China importa imenso dos Estados Unidos da América. Também importa muito do Brasil imensos produtos. Mas, com o aumento da conflitualidade, com o aumento de uma polarização de posições, se começam a haver disrupções graves entre as próprias grandes potências, na relação entre as grandes potências, as consequências que já existem para os países mais fracos a nível global serão ainda maiores. Os efeitos borboleta serão gigantescos. E era o ponto a que eu queria chegar. Se até a China, que é a segunda maior economia do mundo, está vulnerável de forma bastante evidente a estas questões, quanto mais os países africanos, que muitos deles, pá, eu vi um relatório da Al Jazeera há pouco tempo que falava sobre isto, já estão a ameaçar a fome extrema neste momento. Pois. Portanto, a fome não é um problema só dos países de terceiro mundo, como se quer pintar aqui no Ocidente. Não Claro. é. É uma realidade que começará a assombrar a Europa e está a começar a assombrar as economias mais poderosas. E com as alterações climáticas, a China, o ano passado, passou pelas piores secas dos últimos 40 anos. Isto não se vai prejudicar. Os Estados Unidos também vão ser muito prejudicados dessa onda de calor gravíssima que está a acontecer neste momento. Muitos apontam para os 20 dias mais quentes dos últimos 100 mil anos. E acima de tudo, aquilo que eu também vejo a acontecer é que nós continuamos a crispar relações, nós continuamos a desglobalizar o mundo em certos aspectos, e isso pode contribuir para esse sentido, não é? Porque lá está, se a China está dependente de muita exportação norte-americana, e os norte-americanos são fortíssimos no mercado dos cereais também, assim como o Brasil. Quer dizer, o que é que acontece ao globo se voltarmos a criar aqui dois blocos, grandes blocos de alianças, e o que é que acontece durante os anos de adaptação, não é? Porque é assim, a Rússia ainda tem É bastante isso. produção, pode ajudar a China, mas há aqui Eu, problemas na readaptação, acima de tudo. é isso, é isso. E levanta-me um bocadinho aquela ideia de que o princípio realista da preservação da sobrevivência acima de tudo, em contextos dessa natureza de crise absolutamente profunda, porque crises alimentares estão diretamente relacionadas com a sobrevivência, Claro, podem agudizar as relações, não é? Entre claro, potências e grandes potências. sem dúvida. É questão da preservação da sobrevivência. Se vocês não contribuem e prejudicam a minha sobrevivência, a minha relação com vocês vai ser crispada, Deixa-me por fazer-te aqui uma natureza. pergunta, Eduardo. Porque, lá está, nós vemos que a Europa está a ter aqui um papel preponderante nesta questão dos cereais, quer seja na efetivação ou viabilização do acordo do Mar Negro, quer seja nesta questão de fomentar
o crescimento e a produção agrícola fora do seu mercado. Sabemos perfeitamente que a União Europeia tem uma grande proteção agrícola para os mercados franceses devido às suas políticas comunitárias. Um, e deixa-me acrescentar aqui uma coisa. Acho que são cerca de 200 mil vacas que serão mortas na Irlanda. Temos também as questões da Holanda, em que há cerca de 3 mil agricultores privados, individuais, a verem-se obrigados a fechar as suas quintas e a vendê-las ao Estado para haver uma concentração em unidades mais fabris, ainda ligadas à agricultura, mas mais industrializadas, para proteger o ambiente. Eu não consigo perceber bem como é que nós cortamos a produção agrícola para proteger o ambiente em si. Tem a ver com os nitratos, com a produção de metano e tudo mais. Mas acho. Tenho sempre alguma desconfiança quando vejo essa concentração de poder em um ou outro elemento industrial e capital financeiro. Uh, mas o que é que dizemos sobre isto tudo, especialmente quando a União Europeia vai criar uma diretiva que diz que esses agricultores não podem abrir nenhum tipo de outra quinta dentro do espaço da União Europeia? Ou seja, eles vendem a quinta, perdem os seus materiais agrícolas e não podem iniciar outro negócio agrícola, seja onde for dentro da União Europeia. Isso já me parece um pouco mais extremo, mas o tempo dirá. A questão é, o que é que isso tudo nos diz sobre esta proteção alimentar, sobre esta questão da fome crescente, quando a União Europeia corta a sua própria produção, mata animais de consumo sem criar alternativas aos mesmos, e quando temos lá está uma China mais dependente, outras partes do globo mais dependentes, não poderemos também estar aqui a falar de uma Europa que se estará a tentar aproveitar destas fragilidades para ganhar alguma moeda de troca? Parece-me também algum desnorte no meio disto tudo, porque Ok. sob a máscara da sustentabilidade, uh, vão-se tomar essas medidas que beneficiam a concentração de poder nos governos e também um bocadinho na Comissão, não é? Por consequência, Uhum. ainda que seja um órgão supranacional, e prejudicam os privados. Uh, mas são medidas que, quais é que serão os resultados práticos disto, não é? Não A sei, eu agricultura tenho algum é um medo. setor primordial, percebe? É um setor primordial nas sociedades. E tudo bem que a transição verde tem que ser feita, e nisso eu acredito. Mas é como tu dizes, a industrialização, a massificação da produção é que vai torná-la mais sustentável assim? Tendencialmente não é isso que acontece. Normalmente as unidades fabris industrializadas acabam sempre por produzir mais excedentes e mais Na minha poluentes. perspectiva, isto mais do que tudo é proteger interesses estabelecidos. Eu acredito que França, sim. Espanha, a França e a Espanha, essencialmente, Uhum. e o seu poder na política agrícola comum e a sua primazia dentro da política agrícola comum, quase Uhum. como os celeiros da Europa, Sim. é proteger os interesses já estabelecidos, ou seja, mais uma vez é o poder a manifestar-se, não é? Quem tem poder terá poder. Isto, eu não vejo isto como benéfico para a totalidade da União Europeia, vejo isto apenas e só como benéfico para alguns. Sim. Até porque eu gosto de sempre dar este exemplo. Portugal, quando entrou para a União Europeia, recebeu subsídios para destruir a sua capacidade de produção agrícola. Lembrámos-nos de pessoas a deitarem pomares inteiros ao lixo, entre aspas, por meia dúzia de trocos, porque não podíamos desromper ou instabilizar. Isto são tudo palavras pouco portuguesas, mas criar instabilidade dentro da oferta francesa já pré-estabelecida. E, por exemplo, nós sabemos, lá está, desde o início do conflito na Ucrânia, que os mercados agrícolas iam ser afetados, e não vemos nem iniciativas nacionais nem internacionais a nível da União Europeia em fomentar maior produtividade agrícola em países como Portugal, que tem uma grande capacidade e potencialidade, ou noutros países dentro da Europa ainda assim. Eu fico um pouco preocupado com esta situação, porque, por exemplo, temos aqui uma notícia da CNN Internacional a dizer que a China mudou, a Alemanha revela a estratégia para cortar a sua dependência perante a segunda maior economia do globo. E também sabemos, por exemplo, aqui
a relatarem que os B-52H Stratofortress, bombardeiros nucleares norte-americanos, voltam à região do Indo-Pacífico, e sabemos que não são só os B-52, são os B-1, os B-2, todo o tipo de bombardeiros estratégicos com capacidade furtiva ou não estão a voltar a essa região. Nós continuamos a aumentar as tensões com a China. Daí eu ter perguntado se não haveria também interesse em lá está, não usar isto como uma arma de arremesso própria da Europa, mas aproveitar uma situação de tensão, uma crise, para benefício próprio. Ou seja, não ser parte de uma solução comum que vão beneficiar os nossos inimigos, É isso. mas deixar apenas perpetuar o status quo que nos vai favorecer. Acaba por ser um bocado irónico essa questão da agricultura, e nós e a China até podemos fortalecer a nossa relação nesse sentido, sabendo as dependências que existem do lado chinês. Acaba por ser irónico a prevalência do setor agrícola na Europa ser essencialmente da França, quando é a França que está a zelar pela autonomia da Europa perante os Estados Unidos, né? Sim. O Macron quer se demonstrar como o paladino da autonomia europeia Uhum. e não quer cortar essas relações com a China. Lá está, no Eu, fundo, a Realpolitik acaba sempre por se manifestar de é um bocado formas. por aí. Essa, o reformular da natureza das relações da Alemanha com a China é um reformular, não é? Chamam-lhe de-risking, mas no fundo é decouple. Uhum. Não querem um afastamento grande, mas reduzir os riscos dessa relação para não criar tantas dependências. Uhum. No fundo, nós temos aqui um amenizar da linguagem diplomática um bocadinho para disfarçar. Mas olhar para a China como uma ameaça num contexto destes, e a China tem que ser vista sempre com os olhos de que os chineses têm os seus interesses sempre acima de tudo e de todos, portanto, há que perceber isso. Mas para a Europa seria muito danoso, dada a dimensão do volume comercial entre a Europa Sim, e a China, sim, dadas essas questões. Porque, se formos a ver, a Alemanha criou dependências extremas de alguns materiais chineses, não é? claro, O setor automóvel alemão, por exemplo, beneficia muito do mercado chinês. Mas a China também começou a vender imensas peças de máquina para algumas das indústrias alemãs. claro que sim. A alternativa é essa. Não os próprios Estados Unidos têm uma relação intimíssima a nível comercial com a China, no valor de 690 mil milhões de dólares. A maior parte da sua rede elétrica, que é uma das maiores vulnerabilidades dos americanos, é feita com peças chinesas. Os grandes, eu não sei a linguagem correta, eh, os postes de alta voltagem, Uhum. onde estão montados, As são vias de chineses. comunicação e transporte elétrico, não é? Maior parte muitas máquinas têm China, não é? O Made in China ali no meio. Uhum. Não só a eletricidade, mas a nível de indústrias. Ou seja, percebe-se isso, porque a China é sempre mais barato do que o restante. Claro. Ponto. Será difícil de ultrapassar isso. Mas a Eu China acho que será sempre mais barata enquanto eles não continuarem a investir em outras zonas como a África, como a Ásia, não é? Porque a China foi o ponto de investimento do globo e essas dependências criaram-se porque simplesmente não se queria apostar noutras regiões. é aliciante fazer comércio com. Não só a China tem mão de obra barata, não é? Uma produção barata, mas tem o maior mercado do mundo, Claro, segundo maior neste momento. claro que sim. Havia sempre esse fator de aliciamento. E por isso é que eu olho para a China e penso assim: será totalmente impossível um desromper total disto? Porque as Uhum. dependências já são muitas, no sentido em que é demasiado importante a relação que já existe entre a China e Sem estes dúvida. países. Vão haver fatores de contenção e de competição. E se olhar para isto sempre em termos de diferendos, sempre em termos de competição securitária, vai ser complicado. A luta contra as alterações climáticas e outro tipo de ameaças transnacionais implica necessariamente, inclusive a fome, implica necessariamente uma colaboração entre as grandes potências. Agora, se os Estados Unidos encaram aquilo que chamam o desenvolvimento das tecnologias emergentes por parte da China como uma ameaça securitária, é problema deles. Se encaram o desenvolvimento das capacidades cibernéticas da China como uma ameaça, também é problema deles. Agora, pode haver benefício global de uma colaboração com a China, e deve haver, porque a China beneficiou sempre da sua integração no globo. Se vamos entrar numa política de isolacionismo da China, como nós já temos vindo a falar, sobretudo por parte dos Estados Unidos, que tem
mostrado muito pródigos na elaboração de projetos de lei para a limitação da importação de produtos chineses e coisas assim do género. Uhum. Lá está, mais uma vez, a retórica dos direitos humanos, não é? Quando lhes convém, eles servem-se essa retórica Sim, sim. e para impor sanções e tudo e mais alguma coisa. Não devemos antagonizar a China, é isso que eu quero dizer. Uhum. Mais vale tê-la próxima de nós. Foi um bocadinho esse o racional para a integração da China no World Trade Organization, Uhum. na Organização Mundial de Comércio em Isso 2001. mesmo, Mais vale ter aqui a China próxima do que afastada. claro. A China é uma ameaça se estiver longe. Se houver essas dependências mútuas, a possibilidade de haver uma guerra entre as partes é mais reduzida. Claro, claro. Não é? Óbvio. A globalização trouxe esse benefício. Mas tu estás a dizer isso e eu parece-me efetivamente que então a melhor maneira de continuar a ter aqui alguma competitividade e alguma forma de impor algum tipo de custo ou extrair algum tipo de benefício competitivamente será mesmo aproveitar estas mini crises, estas pequenas pontos de indecisão para efetivamente não antagonizar diretamente este Estado, mas tentar extrair aqui algum tipo de benefício, não é? Porque se, por exemplo, a China começa a passar por algum tipo de dificuldade em termos de alimentação que crie problemas internos ao regime, nós simplesmente, em vez de corrermos para a solução que irá corrigir o problema a nível global e beneficiar a China, podemos apenas atrasar a mesma enquanto ela não for mais custosa para nós do que é para eles. Não sei. É só porque, por exemplo, eu também vi alguns dados que efetivamente a China lida com alguns problemas internos a nível económico. Por exemplo, a Está Evergrande acho que já deu uma prejuízos crise. de 80 mil milhões de dólares em 2 anos e o crescimento no último trimestre acho que só foi de cerca de 0,8%, quando se esperava um China tem crescimento uma maior. económica, crise de deflação, desvalorização do valor dos produtos, que no Uhum. fundo também afeta o consumo e tudo isso, o envelhecimento da população. Uh, uh, a China, nesse sentido, o crescimento económico chinês é frágil, não é? E necessita muito da exportação para a China se manter com, nós sabemos, o PIB é uma meta pré-estabelecida na China. Claro. Tudo controlado, é uma meta que, opa, invariavelmente a nossa economia vai ter que chegar a essa meta, e é o Partido Comunista que a estabelece. Portanto, há sempre esta máscara de fragilidade de parte da China, e é complicado. Então, no fundo, acho que uma forma de Mas nem terminarmos. isso também se torna mais perigoso. É Claro, esse o óbvio, problema. claro. É Mas isso. uma forma de terminarmos este episódio é que não estamos mergulhados em muitas camadas de hipocrisia, em muitas camadas de incompetência e incapacidade de gestão dos problemas internacionais. Não há um ponto no globo que neste momento se ofereça como uma fonte de estabilidade e uma esperança para as relações internacionais e para a humanidade em si, não é? A China cresce, mas cresce de uma forma muito instável e frágil. Os Estados Unidos também com problemas internos, com problemas até crises políticas. Basta olharmos para a administração Biden, aquilo está rodeado de ambos os lados de problemas com difícil gestão neste momento. E aquilo que sobra é interesses nacionais ou supranacionais a serem perseguidos de qualquer forma possível. Lá está, decorrente se calhar desta incapacidade das elites em os valorizarem logo à partida e terem estratégias concertadas e complexas para atingir os mesmos. Eu acho que foi um episódio bastante interessante. Ficamos aqui com uma ideia geral de como um acordo pode revelar várias dinâmicas ao mesmo tempo, dinâmicas que beneficiam ou que estão diretamente dependentes do mesmo, ou dinâmicas que apenas estão indiretamente relacionadas, mas que revelam uma tendência global. Eduardo, eu tenho que te agradecer a tua presença. Lá está, mais uma vez, tu trazes um conhecimento amplo, extenso, números bastante interessantes e toda essa tua afinidade com a China é muito interessante porque mantém-nos sempre este grande ator internacional
presente no diálogo e o que é que poderá resultar das suas ações ou das suas interações. Agradecer também aos nossos espectadores por nos continuarem a seguir. Fazer a nossa exortação rotineira já de se manterem críticos e de continuarem a investir no debate e no diálogo. E no fundo, lá está, eu acho que é mesmo isso. Continuarem atentos a esta narrativa e esta instrumentalização de valores ulteriores, valores que deveriam reger-nos a todos nós para muitas vezes apenas atingir interesses de pequenas falanges das sociedades ou de pequenos grupos de interesses já pré-estabelecidos com bastante história e que passam por entre os pingos da chuva. Da minha parte é tudo, agradecer-vos mais uma vez e passo-te a palavra, Eduardo. É, só para reforçar aquilo que tu disseste, né? Nós hoje tratamos de um tema pequeno, mas quisemos alargá-lo para percebermos e tentarmos destrinçar aquilo que são repercussões e ligações que são diretas ou indiretas, que têm uma natureza global. E, como tudo nas relações internacionais, a questão funciona um bocadinho assim. O que é nacional acaba por ser regional e o que é regional acaba por ser global. Nada funciona no vácuo e cada vez mais ainda num mundo com a natureza globalizada como aquilo que temos. E é um bocadinho aquilo que o Daniel diz. Uh, Nem tudo o que nos pintam é o que realmente é, e nós o manter-nos críticos implica procurar informação sobre as coisas e tentar descodificar aquilo que se nos é transmitido. Porque um olhar mais destreinado para algumas das manchetes que às vezes nos aparecem e notícias leva-nos a crer que aquilo que nos contam não só é uma verdade inequívoca, mas que, e incontestável, mas também que é a versão correta da história, digamos. Uhum, uhum. E isto não se trata de ficar no lado certo ou errado da história, trata-se de beneficiar a humanidade na sua generalidade. E Isso não é mesmo. isso que se tem passado. A história global é feita disso, né? Não é Uhum. uma tendência só da atualidade. Mas hoje em dia, neste mundo da imagem, do audiovisual, da promoção, de tudo e mais alguma coisa como sendo de benevolência e de transmissão de valores que devem ser universais e que são superiores, não é? E aqui no Ocidente pauta-se muito o comportamento das elites um bocadinho por isso. Uh, Isso, na verdade, é uma grande falácia e muitas vezes é uma máscara que se utiliza para disfarçar coisas que são mais sinistras e Uhum. macabras e até subalternizadas. Aquilo que o Daniel falava da proteção de interesses de grupos já pré-estabelecidos também passa um bocadinho por aí. Portanto, hoje pegámos neste tema importante dos grãos, dos cereais, da comida em geral, Sim. e alargámos para outros temas da atualidade, outros temas não, outras realidades da atualidade que estão diretamente relacionadas com a questão da fome, da alimentação. Será um problema que, e quero que as pessoas tenham isso bem assente, será um problema que no futuro bastante próximo nos assolará a todos, enquanto humanidade. Não só o terceiro mundo, o dito terceiro mundo, pela prepotência do Ocidente, mas também toda a globalidade da humanidade. E provavelmente só quando nos afetar a nós, enquanto Ocidente, é que será um problema visto como um problema a sério. Né? Porque é sempre assim. Enquanto não nos afeta a nós diretamente, não tem esse problema. Não surge no E, nosso horizonte, sem dúvida. é isso, é isso. E para fechar, é isto. O nosso interesse pelas relações internacionais transpõe muito aquilo que nos afeta diretamente. Aquilo que é uma realidade que nos é próximo. Nós tentamos ter essa visão panorâmica, global, de satélite do mundo, uh, porque lá está, as dinâmicas internacionais são assim, todas interligadas, e nós somos todos seres humanos, não é? Um bocadinho na lógica do Kant, da dignidade humana intrínseca, se olharmos para as coisas dessa maneira, nós queremos proteger quem está em África, nós queremos proteger quem está na Ásia, queremos proteger quem está na Europa e na América também, e no Ártico, não é? E na Antártida, Sem onde quer que dúvida. seja no mundo. E o debate também passa um bocadinho por isso, por abrir as luzes para túneis que muitas vezes são obscuros e caminhos que muitas vezes são tenebrosos, mas e abrir as luzes não só da realidade como ela é, mas também da esperança no futuro. Porque é possível mudar as coisas. E passa pelo debate, mas passa também essencialmente pela ação. E cabe-nos a nós, a geração futura, zelar para que aqueles que nos representem tenham um contributo ativo e substantivo nestas matérias.
não sejam só mais máquinas dentro de um sistema que já funciona há décadas e séculos. Sem E não dúvida. nos devemos conformar com a realidade como ela é. Devemos zelar por uma transformação estrutural da mesma. É preciso. E pronto, é preciso, como eu estava a dizer, nós termos um contributo substantivo nessa matéria e continuarmos a zelar, porque, embora o debate de ideias seja importante, aquilo que muda o mundo são as ações. E, e é aqui, nestes espaços, que as coisas vão mudando. E nós devemos zelar por essa transformação, porque o mundo precisa de uma transformação estrutural e isso é uma realidade. E cabe-nos a nós escolher aqueles que nos representam de maneira correta e cabe-nos a nós também contribuirmos de forma correta para que o mundo progrida no sentido do progresso, não é apenas e só para a frente no avançar dos anos. Ok? E com isso encerro, com, e peço já desculpa o meu moralismo, não é? Não, eu acho que Entre, as pessoas percebem que nós somos dois realistas com um coração próximo do idealismo quando possível. sim, sim. Há esperança, mas nós não nos deixamos iludir por aquilo que nos dizem. Isso Mas por mesmo. aí. Se não nos iludirmos, conseguimos efetivamente depois É isso. implementar as medidas que são possíveis. E agradecer-te, Daniel, que cá estás, é por isto que isto é tão rico para mim e para ti, não é? Sem A dúvida. nossa sinergia é uma coisa que é difícil de explicar. Gostamos muito de trabalhar um com o outro, sempre gostamos, Uhum. desde os tempos de que estudámos juntos. E a todos os que nos estão a ouvir, porque pronto, são vocês que mantêm um bocadinho o projeto vivo. E o Daniel fazemos isto por amor puro, mas é bom ter alguém do outro lado. E estimulando uma, duas pessoas, três pessoas, quatro pessoas, já é muito bom. Já o nosso contributo é bom. E se vocês fizerem o mesmo com os vossos, o vosso contributo também já será bom. E vamos aumentando uma rede e as coisas assim vão mudando paulatinamente. Sem A dúvida. mudança será sempre feita de forma lenta, não drástica. Acontece. E é preciso crer que isso aconteça. Um obrigado a todos e um forte abraço. É isso. Obrigado a todos e até à próxima.